Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula vamos estudar as taxas equivalentes. O que são taxas equivalentes? Conceito. São as taxas que apresentam período de capitalização em unidades diferentes e, quando aplicadas sobre o mesmo capital no sistema de capitalização composta, produzem um montante idêntico ao final de um mesmo prazo. O que é isso na prática? Então vamos pensar na seguinte situação. Existem duas taxas em unidades diferentes. Por exemplo, uma taxa trimestral e a outra taxa anual. Essas taxas serão aplicadas sobre o mesmo capital durante o mesmo prazo e no final produzirão um montante idêntico no sistema de capitalização composta. Daí, dizemos que essas duas taxas são o quê? Equivalentes. Beleza? É simples o conceito. Prosseguindo. A partir de um exemplo, eu vou mostrar uma situação em que nós temos taxas equivalentes no sistema de capitalização composta, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui taxa de juros compostos de 10% ao mês e uma taxa de juros compostos de 21% ao bimestre. O que vai acontecer? Eu quero saber o montante produzido por essas taxas em relação a esse capital de R$300 pelo prazo de 2 meses, tá bom? Então vamos lá. Começando pela letra A, 10% ao mês. Eu tenho uma fórmula para o sistema de capitalização composta, que diz o seguinte: o montante ele é o capital que multiplica 1 mais I elevado a T, sendo T o tempo. Obviamente, eu poderia aplicar esse raciocínio aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer direto, vou fazer no braço. Por quê? Já te dando um bizu aí para o sistema de capitalização composta. Quando o período é pequeno, você pode trabalhar no braço, ou seja, você pode fazer os cálculos de maneira prática. Perceba o seguinte, eu tenho R$300, são 2 meses, e aqui eu tenho a taxa mensal. Então, o que eu faço? Pessoal, posso fazer assim, ó, eu tenho R$300, para o primeiro período vai haver uma incidência percentual de 10%. 10% de 300 é 30, então eu vou acrescer R$30. Eu passo a ter um montante de 330, porque 300 mais 30, 330. Sobre o montante acumulado, já que nós estamos no sistema de capitalização composta, eu vou acrescer 10%. 10% de 330 é 33. Então, eu passo a ter um montante acumulado, ao fim do segundo período, de R$363, porque 330 mais 33 é 363. Ok, este é o montante. Se eu aplicar aqui a fórmula, vou aproveitar para que você não fique com dúvida, eu vou ter esse raciocínio aqui, ó, capital de 300, que multiplica 1 mais I. I é a minha taxa na sua forma unitária. 10% é 0,1. Então, vou ter 0,1 elevado a T. T o período, é o tempo. São 2 meses. Então, vou ter que o montante é igual a 300, que multiplica 1,1 elevado ao quadrado. 1 mais 0,1 é 1,1. Produto e potência. Primeiro eu faço a potência. Então, o montante vai ser 300 vezes 1,21. Ué, Júlio, por que 1,1 elevado ao quadrado é 1,21? Você vai lá no seu rascunho, faz 11 vezes 11, que vai dar 121. Como aqui existem duas casas decimais, uma, duas, eu tenho que ter aqui duas casas decimais. Aí eu passo a ter 1,21. E 300 vezes 1,21 é 363, tá bom? Eu te mostrei duas formas de chegar ao montante no sistema de capitalização composta em relação ao período pequeno. Eu posso aplicar a fórmula montante é o capital que multiplica 1 mais I elevado a T, ou eu posso fazer no braço, só para que você desenvolva esse raciocínio, tá bom? Então, se eu tenho uma questão que versa sobre o sistema de juros compostos, sistema de capitalização composta, o que eu vou fazer? Se o período for pequeno, eu posso fazer no braço, em vez de aplicar a fórmula, tá bom? Beleza. Agora vamos para cá. Aqui eu vou aplicar a fórmula, tá bom? Eu tenho aqui, ó, montante é o capital que multiplica 1 mais I elevado a T, sendo T o tempo. Observe que agora eu tenho 21% ao bimestre, tá bom, pessoal? Aí eu quero saber como é que eu vou chegar aqui ao meu montante. Então, vamos lá com bastante calma. Olha só, o montante é o capital, que é R$300, que multiplica 1 mais I
Esse I é a minha taxa. A taxa aqui é bimestral, é 21%. Então, 21% é 0,21. Pessoal, o bimestre, aqui, já que eu estou usando a taxa bimestral, é só um bimestre, tá? É o bimestre, o tempo aqui é apenas um bimestre. Então, vou ter o montante de 300, que multiplica 1 mais 0,21 é 1,21, elevado a 1. Nem precisa colocar aqui. Todo valor elevado a 1 vai dar ele mesmo, tá bom? Então, aqui o montante, você já sabe, é R$ 363. Aí, observe. Com a taxa de 10% ao mês, obtivemos um montante de R$ 363 durante o período de 2 meses em relação ao capital de R$ 300. Ok. Observe que, com a taxa de 21% ao bimestre, durante os mesmos 2 meses em relação ao mesmo capital, obtivemos um mesmo montante. Então, qual a conclusão que eu chego, pessoal? Que as taxas de 10% ao mês e 21% ao bimestre são equivalentes, porque elas trabalharam em relação ao mesmo capital durante o mesmo período de tempo, produzindo um montante idêntico. Esse é o raciocínio. Agora a ideia é a seguinte, Júlio, como trabalhar essa conversão? Como eu vou comparar essas taxas? É o que eu vou te mostrar agora. São dois pensamentos, tá bom? Primeiro pensamento. Se partirmos de uma unidade de tempo menor para uma maior, nós temos esse raciocínio aqui, ó, 1 mais i elevado a n, onde n é o tempo. É só isso, pessoal. É o que a gente chama aqui de fator de acumulação, tá bom? Então, 1 mais i elevado a n, onde n é o tempo. É só você fazer isso. Vamos conferir? Uma taxa bimestral equivalente a 10% ao mês é igual a 2 pontos. Pessoal, eu tenho 10% ao mês e quero saber a taxa equivalente, só que essa taxa deve ser ao bimestre. Vou botar aqui, ó, AB, ao bimestre. Aqui é importante você raciocinar da seguinte forma. O bimestre, né, ele tem 2 meses. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vou aplicar essa fórmula aqui, ó. Vai ser 1 mais i. I é a taxa que eu tenho, no caso aqui 10%, que é 0,1, elevado a 2. 1 mais 0,1 é 1,1. E 1,1 elevado a 2, pessoal, a gente já sabe, fizemos no exemplo anterior, é 1,21. Só que aqui é o seguinte, você já pode raciocinar o seguinte, o 1 é o 100%, então se eu tenho 1,21, só pode ser 21, tá bom? Ué, Júlio, não entendi. Vamos lá para você entender. São dois tipos de raciocínio aqui. Primeiro raciocínio, o meu 100% é 100 dividido por 100. E 100 dividido por 100 é 1. Ok? Beleza. Então, se eu partir do 100%, que é sempre o meu início, e eu chego no 1,21, então eu tinha 1 e cheguei a 1,21. Aí você pensa o seguinte, aumentou 21%. Ah, Júlia, eu não consigo ver isso de cabeça. Se você não consegue ver isso de cabeça, aplica o seguinte macete depois de trabalhar essa potência. Aplica isso aqui, ó. Multiplica por 100. Quem tem dúvida, tá? Multiplica por 100. É um macetinho. Tira 100. Multiplica por 100, tira 100. Multiplica por 100, tira 100. Como assim, Júlio, multiplica por 100 e tira 100? Faz isso aqui, ó. Pega esse cara aqui, multiplica por 100 e depois você tira 100. Olha como é que vai ficar fácil agora. 1,21 vezes 100, eu desloco essa vírgula duas casas à direita. Aí eu passo a ter 121. E 121 menos 100 dá 21. Acabou. Aí você vai saber, né, que as taxas de 10% ao mês e 21% ao bimestre são equivalentes. Tudo bem, pessoal? Então, se eu tenho uma taxa menor para uma maior, aqui eu estava no mês e tinha que chegar ao bimestre, o que eu faço? 1 mais i elevado a n. Beleza. Cheguei a um determinado valor que vai ser decimal, como, por exemplo, 1,21. Se você não visualizar que 1,21 eu estou aumentando 1 em 0,21, que significa 21%, faz um macete, multiplica por 100 e tira 100, tá bom? E eu quero te dar um esquema aqui, pessoal, que é muito parecido com o que eu falei anteriormente, no exemplo, tá? Que é o seguinte, quando eu trabalhar da menor para maior, eu posso trabalhar o pensamento, né, dos aumentos sucessivos. Olha só, eu tenho uma taxa menor e eu vou para maior. Eu posso fazer no braço, quer ver? Ó? Eu não tenho 10% ao mês, eu não quero bimestral, o bimestre tem 2 meses. Aí eu faço isso, ó. 10%
mais 10%. Vou fazer por soma e produto. Olha que legal, pessoal. 10% mais 10% é 20%. Aí eu vou tirar aqui, eu vou dividir ambos por 10. Quando eu dividir 10 por 10 vai dar 1, e quando eu dividir 10 por 10 vai dar 1. Eu vou multiplicar, porque é soma e produto. 1 vezes 1 dá 1. Pessoal, só que aqui é 1%. Quando eu somar, olha que legal, 21%. Tá bom? Então dá para fazer por soma e produto somente quando eu partir de uma taxa menor para uma taxa maior. Tudo bem? Soma e produto. Você soma, divide ambas por 10. Multiplica e soma aquele finalzinho ali. Tá bom? Beleza, vamos lá. Agora eu vou partir de uma unidade maior para uma menor. Aqui, pessoal, é 1 mais i sobre 1, que divide n. Só muda isso. Aqui, como estou partindo de uma maior para menor, eu pego 1 e divido pelo período. Vamos verificar? Eu quero a taxa mensal equivalente a 21% ao bimestre. Aí vamos lá, pessoal. Eu tenho 21% ao bimestre e eu quero saber a taxa mensal, a taxa ao mês. Bimestre é maior que mês, tá? Então, eu vou partir de uma maior para menor. Então, eu vou aplicar essa fórmula aqui, ó, 1 mais i. I, pessoal, é a taxa, já dividida por 100 na forma unitária. 21% é 0,21. Beleza? E aqui vai ser 1 sobre n. Pessoal, qual o período? Vamos ver. Eu tenho aqui uma taxa bimestral, quero chegar à taxa mensal. E o mês, ele equivale em relação à quantidade de bimestres o quê? O mês, ele equivale a quantos bimestres, ou melhor, o bimestre equivale a quantos meses? Um bimestre tem 2 meses, né? Por isso que eu posso falar que o mês é a metade do bimestre. Então, se o bimestre tem 2 meses, aqui vai ser 1 sobre 2, que é o período. Então, vou ter aqui, ó, 1,21 elevado a meio. Galera, aqui é muito importante vocês entenderem o seguinte. Qualquer valor elevado a meio, eu quero a raiz quadrada desse valor. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 9 elevado a meio. Na prática, eu quero a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Se eu tenho aqui, por exemplo, 64 elevado a meio, que pode ser assim representado, 0,5. Eu quero a raiz de 64, que é 8. Então, pessoal, se eu tenho 1,21 elevado a meio, eu quero a raiz quadrada de 1,21. A raiz quadrada de 1,21 é 1,1, porque 1,1 vezes 1,1 dá 1,21, tá bom? Ah, Júlio, eu não estou vendo que aí vai ser 10%. Poxa, multiplica por 100, tira 100. É o macete. 1,1 vezes 100, eu desloco essa vírgula 2 casas à direita. Eu passo a ter 110. E 110 menos 100 vai dar 10. Então, temos que 21% ao bimestre equivale a 10% ao mês. Beleza, pessoal? Então, são duas formas. 1 mais i elevado a n, da menor para maior. Se o período é pequeno, dá para fazer no braço por soma e produto. E 1 mais i elevado a 1 sobre n, quando eu parto da maior para menor, tá bom? Aí vamos prosseguir. Questões já cobradas em prova, tá bom? A taxa composta anual equivalente a 10% ao semestre. Então, eu tenho 10% ao semestre e eu quero chegar à taxa anual. Estou indo do semestre para o ano, da menor para a maior. Pessoal, um semestre, quando eu penso em anos, o que eu posso pensar? Que o ano contém 2 semestres. Se eu vou da menor para a maior, eu tenho 1 mais i elevado a n. A minha taxa não é 10%? Então, eu tenho 1 mais 0,1 elevado a 2. Por que elevado a 2, pessoal? Porque um ano tem 2 semestres. E você já sabe, 1,1 elevado a 2 é 1,21. Está na dúvida? Multiplica por 100 e tira 100. Não tem como você errar. Multiplica por 100, tira 100. Aqui a gente tem 121 menos 100, que dá 21. Então, o que eu posso concluir? Que 10% ao semestre equivale a 21% ao ano. Então, o gabarito é a letra C. Lembrando que, neste caso, como o período é pequeno e eu estou indo da menor para a maior, eu posso fazer no braço por soma e produto. É o que eu vou te mostrar aqui, para você poder entender o que eu fiz no exemplo anteriormente. Eu tenho 10% no primeiro semestre e aumento mais 10% no segundo. Soma e produto. 10 mais 10 dá 20. Divido ambos por 10. 10 por 10 dá 1, 10 por 10 dá 1. Multiplico. 1 vezes 1 dá 1, que é 1%. Somei 21%, tá bom? Show de bola. Então, o gabarito é a letra C. Vamos prosseguir. Agora é o seguinte, pessoal. Eu tenho um sistema composto de capitalização, 5% ao mês,
Eu quero saber, né, a taxa anual equivalente. Vou do mês para o ano. Então, vou da menor para maior. Então, pessoal, eu tenho 5% ao mês. Eu quero saber a sua taxa equivalente em ano. Lembrando que o ano tem 12 meses. Então, o que eu vou ter? Menor para maior. 1 mais i elevado a n. Então, eu tenho 1 mais 0,05, que é o 5%, elevado a 12, já que o ano tem 12 meses. Então, tem 1,05 elevado a 12. Júlio, é possível eu calcular isso aqui na prova? Olha, se a banca for ruim, for maldosa, vamos assim dizer, é possível, você vai ter que fazer no braço. 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05, 12 vezes, não tem jeito. Só que aqui estou fornecendo o dado. Que dado? Que 1,5 elevado a 12 é igual a 1,7959. Então, na prática, eu já poderia aproveitar isso aqui, tá bom, pessoal? Eu fiz aqui o raciocínio para que vocês identificassem o pensamento. Então, tem aqui ó, que esse cara é 1,7959. Você já sabe, multiplica por 100 e tira 100. Ó. Eu multiplico por 100 e tiro 100. Ao multiplicar por 100, essa vírgula ela vem para cá, ó, duas casas à direita. Eu passo a ter 179,59 menos 100, que é igual a 79,59%. Portanto, o gabarito é a letra E. Tá bom, pessoal? Então, aqui aplicamos a fórmula e eu tinha o dado na questão. Se não houvesse aquele dado, não tem jeito, tem que fazer no braço. Tá bom? Vamos prosseguir. Questão número 3. A taxa anual equivalente à taxa composta trimestral de 5%. Beleza. Se é equivalente, regime de capitalização composta, beleza? Inclusive, a banca foi expressa aqui. Eu tenho aqui a taxa de 5% ao trimestre. E eu quero saber a sua respectiva equivalência em ano. Eu quero ao ano. O ano tem 4 trimestres. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu vou da menor para maior, né? O trimestre é menor que o ano. Então, tem 1 mais i elevado a n. 5% é a taxa, então vai ser 1 mais 0,5. Não, 5% é 0,05. Deixa eu retificar, pessoal. 0,05. Isso aqui é elevado a 4, já que o ano tem 4 trimestres. Então, tem 1,05 elevado a 4. Beleza. Júlio, tem que fazer no braço, porque a banca não deu. Exatamente, tem que fazer no braço, porque a banca não deu. Aí, o que você pode fazer aqui, pessoal? É o seguinte, ó. Você pode fazer 1,05 elevado ao quadrado vezes 1,05 elevado ao quadrado. Por quê? Porque se eu mantiver a base e somar os expoentes, eu chego a 1,05 elevado a 4, produto de potências de mesma base. Qual é a vantagem aqui? Porque 1,05 elevado ao quadrado, o que eu faço? Eu pego 1, nas duas primeiras casas, eu faço 5 vezes 2, que dá 10. Nas outras duas, eu faço 5 ao quadrado, que é 25. É um macete, beleza? O que eu fiz aqui, eu faço aqui. Eu tenho 1,1025. Quando você resolver esse produto aqui, você vai encontrar aproximadamente 1,2155, tá bom? 1,2155. Observe que aqui a banca não deu. Se é 1,2155, multiplica por 100, tira 100. Ao multiplicar por 100, essa vírgula aqui vem para cá, eu passo a ter 21,55, beleza? Eu tenho aqui 1,2155 vezes 100. Quando eu multiplicar, essa vírgula vem para cá, eu tenho 121,55. Aí eu tiro 100 e passo a ter 21,55%. Então, o gabarito é a letra E. Então, observe que aqui a banca ela não forneceu o dado que a gente precisava, que era 1,05 elevado a 4. Aí eu tive que fazer no braço, só que eu dividi, eu desmembrei em duas situações iguais, aproveitando a ideia do quadrado que tem macete, tá bom? Para quem não entendeu o macete é o seguinte, pessoal. Se eu tiver aqui um número do tipo 1,0k elevado ao quadrado, sendo k de 1 a 9, eu vou ter sempre assim, 1, duas casas. Nas duas primeiras, eu pego o valor de k e faço ele multiplicado por 2. Eu dobro, k vezes 2. E nessas daqui eu pego o valor de k e elevo ao quadrado. Vou botar um exemplo aqui. Ó. Se eu tiver 1,07 elevado ao quadrado, eu já sei que vou ter 1,4 casas. Em relação a essas 4 casas, eu pego o valor de k, que aqui é o 7. 7 vezes 2, 14. 7 ao quadrado, 49, que é 7 vezes 7. Mais um, né, para poder garantir o teu entendimento. Se eu tivesse, por exemplo, 1,03 ao quadrado, que é importante colocar, eu vou ter 1,4 casas.
Nas duas primeiras eu faço 3 vezes 2, só que 3 vezes 2 é 6, aí eu completo com 0. Nas outras duas, 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3 dá 9, aí eu completo com 0, tá? Esse é o raciocínio. Outra forma de você resolver é a seguinte: se você pensar em taxas proporcionais, aquelas que ocorrem no sistema de capitalização simples, é o seguinte: se eu quero taxa anual proporcional à taxa trimestral de 5%, aí eu penso o seguinte, ó, eu tenho 5% ao trimestre, aqui taxas proporcionais, tá, pessoal? Inclusive, vou colocar aqui na descrição do vídeo o link da aula sobre taxas proporcionais, para que vocês assistam anteriormente, para que possam entender tal raciocínio que eu vou utilizar aqui, beleza? Se aqui eu quero a parte de taxas proporcionais, é importante eu mencionar que aqui as taxas são proporcionais. Eu penso o seguinte, poderia pensar assim no dia da prova, tá bom? Eu penso o seguinte, se eu tenho 5% ao trimestre e eu quero justamente a taxa anual, no caso taxa proporcional, como o ano tem 4 trimestres, eu pego esse valor e multiplico por 4, porque aqui existe uma proporcionalidade, tá bom? Essa taxa ela é constante, 5 vezes 4 dá 20, então eu tenho 20% ao ano. Só que é o seguinte, pessoal, se na proporcionalidade eu encontrei 20% ao ano, com certeza, quando eu trabalhar a capitalização composta, eu tenho que ter um valor maior, né? Porque no sistema de capitalização composta, a partir do segundo período, esse valor ele aumenta, esse percentual é maior, tá bom? Então, se é 20% ao final de 4 períodos no sistema de capitalização simples, é claro que no sistema de capitalização composta só pode ser um valor superior a 20%, e o único valor superior a 20% é o que aparece na letra E. É uma outra forma de resolver. Beleza, pessoal? Show de bola, né? Vamos lá. Agora é o seguinte, pessoal. Eu tenho equipamento de 100 milhões. 100 milhões. Ele foi financiado por meio de 2 pagamentos semestrais sucessivos. O primeiro de 55 milhões. Então, primeiro 55 milhões. Vou botar aqui 55M. Pago 6 meses após a compra, ou seja, ao final do primeiro período. E outro, né, o segundo, de 60,5 milhões. Está aqui, 60,5 milhões. Né, ao final do segundo período. Aí eu quero saber o valor mais próximo da taxa anual equivalente, tá, pessoal? Olha só. Vamos pensar da seguinte forma. Se fosse sem juros, eu teria 50 milhões e depois 50 milhões. Tá? Lembrando que são valores o quê? Sucessivos. Observe que eu tenho aqui na primeira parcela 55 milhões. Era para ser 50. Então, observe que de 50 para 55, pensando apenas na primeira parcela, eu tive um aumento de 10%. Então, a taxa semestral aqui, ó, foi de 10%. Por isso já consigo resolver a questão, porque eu sei que é a taxa de 10%, tá bom? Semestral. Porque 50 milhões para chegar a 55 milhões, eu aumento 5 milhões. E 5 milhões é 10% de 50 milhões. Ok. E para confirmar isso, repare que agora ó, seria uma segunda parcela de 50 milhões. Só que agora eu paguei 60,5. Então, repare que de 55, já que os aumentos são sucessivos, para 60,5, eu também estou aumentando 10%, confirmando que essa taxa semestral é de 10%. Tá bom, pessoal? Por quê? 10% de 55 é 5,5. Para não ficar muito bagunçado, deixa eu melhorar isso aqui. Vamos pensar o seguinte, ó. Deixa eu fazer aqui melhor. Ó. Então, daqui para cá eu aumentei 10%, que já sei que é a taxa semestral. E daqui para cá eu também aumentei 10%. Se a taxa semestral é 10%, eu quero a sua equivalência em ano, porque aqui é a taxa anual equivalente. Pessoal, eu tenho 10% ao semestre e eu quero saber a sua equivalência em ano, sua equivalência percentual. Já fizemos né, exemplos e até questão com esse mesmo pensamento. Então, vou do semestre para o ano, vou da menor para a maior. Então, é 1 mais i elevado a n. A taxa não é de 10%? Então, é 1 mais 0,1 elevado ao período. Pessoal, um ano tem 2 semestres. Então, eu tenho aqui 1,1 elevado ao quadrado, que a gente já sabe que dá 1,21. Multiplicando por 100 tirando 100, a gente já sabe, já fizemos várias vezes isso, vai dar 21%. Então, nessa questão, o gabarito é a letra D. Está aqui, ó, 21%. Então, repare que aqui o enunciado era até extenso, mas a partir do raciocínio
dos períodos sucessivos, conseguimos encontrar a taxa semestral. Daí, trabalhando a ideia do menor para o maior, encontramos a taxa anual equivalente. Show? Vamos lá, pessoal, para fechar nossa aula. Eu quero a taxa mensal equivalente a essa taxa aqui de 26,53% ao semestre. Então, vou da maior para menor. Eu tenho 26,53% ao semestre e eu quero saber a sua equivalência mensal, tá, pessoal? Por cento ao mês. Então, da menor para maior. 26,53% é isso aqui, pessoal. Tem 1 mais I maior para menor. 1 sobre N. Beleza? Na prática é só trabalhar esse valor aqui, mas eu quero te mostrar por quê. Ó. Vai ser 1 mais 0,2653, que é a minha taxa dividida por 100, sobre 1 sexto. Por que 1 sexto, pessoal? Porque o mês, quando comparado com o semestre tem 6 meses, por isso que o período é 6. Então, vou ter aqui ó, 1,2653 elevado a 1 sexto, que a banca já me disse que é 1,03399. Está com dúvida? Multiplica por 100 e tira 100. Multiplica por 100 e tira 100. Vai ficar aqui 3,99. A vírgula vai parar ali. Lembrando que é 103,99 menos 100. Que vai dar aqui 3,99. Pessoal, 3,99, claro, isso aqui é aproximado porque tem várias casas decimais. Está mais próximo aqui de 4. Então, gabarito é a letra D, 4%. Beleza, pessoal? Então é isso. Encerro a nossa aula por aqui. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima.